Shalom, queridos. Agora temos o capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos. Louvado seja Deus. Nesse capítulo 7 de Paulo aos Romanos, nós vemos que Paulo apresenta todos os motivos pelos quais estamos hoje mortos para o pecado. Ele prova por que nós estamos mortos para o pecado. Ele argumenta que a lei somente tem validade para quem está vivo. Entretanto, estamos nós mortos para o pecado e vivos em Cristo. Então, a lei não tem validade para nós. A lei é boa, é perfeita, a lei é de Deus, mas nós já estamos mortos em Cristo. Para vivermos com Cristo, então a lei não tem validade para nós. A misericórdia nos será concedida. A partir da vinda de Cristo, somos regidos pela lei do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Sendo assim, Jesus possui autoridade e poder. Jesus possui o que mesmo? Autoridade e poder. Ainda bem que você já sabe disso, né? Então, dependa dele 24 horas por dia. Obedeça o que ele diz na palavra. Então, logo que Jesus é autoridade e poder para nos guiar, fortalecer para esse caminho e que no final tenhamos vitória em todas as nossas batalhas com o auxílio do Pai. Romanos 7 e o seu contexto histórico. No Antigo Testamento, a lei era soberana e quem desobedecia era punido diante da mesma. Porém, o Senhor enviou Jesus para que, a partir de então, o Espírito Santo fosse o nosso guia e salvação. E a salvação viesse por meio do Espírito da graça. Romanos 7, de 1 a 6, a lei romana. Os cristãos de Roma conheciam a respeito da lei civil romana e muitos deles conheciam a lei mosaica também. Evidentemente, nenhuma lei pode controlar uma pessoa morta. Tendo morrido com Cristo, o cristão não está debaixo da lei mosaica. Romanos 6, 14. Romanos 7, de 1 a 3. A lei e a união. A mulher que tem um marido ligado pela lei, seu marido, enquanto ele estiver vivo, estava legalmente livre para se casar. Deixa eu repetir aqui, que aqui é muito interessante, viu? A mulher que tem um marido, essa expressão, a mulher que tem um marido, ela está ligada pela lei, seu marido, enquanto ele estiver vivo, está legalmente livre para se casar com outro homem se o seu marido tiver morrido. Romanos 7, de 4 a 5. A morte do velho homem. Os cristãos morreram para o velho homem. Romanos 6, de 2 a 6. Estão livres para se casar com outro e dar fruto para Deus. A morte do Messias é o meio pelo qual nós morremos para a lei mosaica. Gálatas 3, 13 a 14, Colossenses 2, 14. Nos ajuda a entender esse assunto. Romanos 7, 6. O poder do Espírito Santo. Como nova criatura, os crentes servem como escravos de um novo modo
com um novo poder que vem do Espírito, não como velhos homens, Romanos 6,6, trabalhando em vão sobre a letra. Não vamos fazer essas coisas assim, fazendo de conta que estamos sendo crente, não, porque o negócio é sério. Crente, salvo pela graça, sabe muito bem que foi mediante a fé, e fé tem obras. Foi salvo pela graça. Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Claro que a fé está envolvida nesse negócio. Você tem que acreditar na graça. O plano de salvação é tão simples que a gente, para acreditar, tem que acreditar mesmo, ter fé mesmo. Então, se você acredita que foi salvo grátis, de graça, aí é que é mais que você tem que fazer alguma coisa, porque ninguém recebe nada, como eu já falei, tão grande para não ser grato. Então, não é bom brincar de Deus, não, porque depois a gente passar um tempinho com o pezinho dentro da igreja, amargurado porque não está podendo fazer as coisas lá do mundo. Porque geralmente quem está procurando desviar a palavra, querer distorcer a palavra de ser salvo pela graça, fazendo o que quer, é aquele que é um pezinho na igreja e um pezinho no mundo. Então, essa pessoa está perdendo muito, porque um pezinho no mundo não resolve para quem é carnal. Só fica satisfeito se for inteiro, né? Só vai inteiro, vai ficar bem feliz. Se é carnal, fica feliz assim. Aí está se sacrificando para dizer que é crente, com um pezinho dentro da igreja e outro pezinho lá no mundo. É melhor você receber Jesus de verdade. Porque depois de você ficar um pezinho na igreja, um pezinho no mundo, não é fácil não. Porque depois, quando chegar naquele grande dia que Jesus chamar, vai ver Mateus 25, de 31 a 46. Que ele chamar, que você não estiver nesse negócio aí. Já viu que decepção? É verdade, ele fica dentro da igreja o tempo todo, indo para a igreja de domingo, fazendo discipulado, respondendo os questionários e ainda fazendo o nome do meu discipulador lá no YouTube, no vídeo, e depois eu não ir com Jesus. Pois é, eu sei que você deve obedecer às autoridades. A supervisora geral do discipulado no Ministério Discipulado MAIF FJ é a apóstola Renascimento. Ela tem 76 anos, não está brincando de Deus. E você está fazendo o discipulado direitinho, tudo correto, é justo, deve ser assim mesmo. Mas agora verifique lá Mateus 25, de 31 a 46. Porque só o discipulado não vai resolver sua situação, não. Se você está respondendo o questionário, está praticando, aí eu sei que você é crente mesmo. Se você está respondendo o questionário, está colocando o nome do seu discipulador e já tem algum discípulo, aí sim, aí eu sei que você está mesmo convertido, porque a essa altura, desde maio de 2023 que nós começamos, e você ainda não tem um preparo, tanto estudo, já saímos de Gênesis, começamos com Gênesis, já estamos em Romanos, e você não tem ainda a condição de ter um discípulo? Então reveja seus conceitos de valor e veja o que você está fazendo. Você não está convertido, vai pedir perdão a Deus por esse tempo de engano e vai se render a Deus, aceitar Jesus. Porque não perca tempo assim não, vai aceitar Jesus mesmo, porque a essa altura já é para ter discípulos. Jesus teve 12 discípulos e deu o seu Espírito para mim e para você, para a gente também ter 12. Porque é para ser imitador de Jesus. Você não já ouviu falar sobre isso não? É para a gente imitar Jesus, é para a gente fazer maiores obras do que Ele, e Ele mandou o seu Espírito para isso. Então, se ainda não conseguiu fazer um discípulo, corre e vai fazer, porque essa é uma das maneiras que a gente sabe que você realmente é salvo. Não tem uma pessoa que seja salva de uma grande salvação como essa e não ser grato. E não tem outra maneira de você ser grato. Como você vai ser grato? Desse jeito que Jesus pediu. Jesus disse, ide fazer discípulo, Mateus 28, 19. Como é que você está sendo grato àquele que lhe salvou e não tem a coragem de agradecer fazendo o que ele manda? Tenha paciência, faça uma revisão aí
e vai se encontrar com Jesus de verdade, porque quem se encontra com Jesus de verdade, a primeira coisa que quer fazer na vida é ver outras pessoas se encontrarem com ele também. Então ganhe, consolide, discipule e envie. Converse com seus pastores, diga, eu estou discipulando, para eles dar orientação, estou consolidando, para eles saberem quem é a pessoa que você está consolidando, dar as orientações necessárias. Mas em nome de Jesus Cristo, não brinca de Deus não, viu? Não brinca não. Porque é terrível uma pessoa passar o tempo todo pé na igreja, pé no mundo, quando chega naquele grande dia não ir para o Senhor não levar, porque certamente não foi um escolhido. Quem fica com o pé no mundo, um pé na igreja, é porque não é um dos escolhidos, não é salvo. Aí, resultado, é verdade, eu nem gozei bem o mundo e nem vou gozar os céus. Não está repreendido em nome de Jesus Cristo essa obra na tua vida. Se converta de verdade, porque Jesus Cristo está vindo. Atos 1:11. Convertido de verdade, já sabe. Tem uma cidade que não precisa do sol, porque Jesus é a luz nos esperando. Nossos corpos serão incorruptíveis e nós estaremos para sempre com Ele, ceando para sempre com Ele e com vestes brilhantes. Louvado seja Deus. Romanos 7, de 9 a 10, a ressurreição do pecado. A expressão outrora eu estava vivo tem sido interpretada de modo variado como uma referência a Paulo, antes de vir a conhecer a lei, como um jovem garoto judeu. Paulo, antes de ser conversão, número 1, Paulo antes está se referindo a isso que está aqui escrito, essa expressão, outrora eu estava vivo. Paulo está se referindo a isso aqui, ó, quando ele estava, antes dele vir a conhecer a lei, como um homem jovem, garoto judeu. Paulo, antes de ser sua conversão e da convicção trazida pelo Espírito Santo. Paulo falando como Adão no jardim do Éden, antes de vir a ordem, ou algum hebreu antes da entrega da lei mosaica no Monte de Sinai. O ponto básico em cada uma dessas interpretações é o mesmo. A intenção de Deus na lei era a vida, mas o pecado enganou o homem por meio da lei e trouxe a morte. Então, deu para entender em que está se referindo Paulo aqui? A referência dele é essa aqui. Vamos ver Romanos 7, de 11 a 12. A bondade dos mandamentos. Embora a lei torne conhecido o pecado e, na verdade, seja usado embora a lei torne conhecido o pecado e, na verdade, seja usada pelo pecado para produzir morte, todavia ela é santa, e o mandamento é santo, justo e bom, refletindo a perfeita e eterna santidade de Deus. Ela mostra o pecado, mas não está mandando você pecar, quer que você se arrependa, receba Jesus. A lei era isso, para se arrepender. Como Jesus não tinha vindo ainda, todos que se arrependessem dos pecados da lei estariam salvos, confiando na promessa de Gênesis 3,15. De Gênesis até Apocalipse, o que valia, o que era salvo era aquele que acreditava na lei de Deus, via que a lei estava mostrando o seu pecado, mostrando que era impossível ele vencer o pecado, sem confiar que Jesus Cristo haveria de vir, como estava escrito em Gênesis 3,15. Todos eles, de Gênesis até até Malaquias, confiavam na promessa e por isso se arrependiam dos pecados. A lei mostrava o pecado e eles se arrependiam. Você vê o caso de Davi. Ele fez pecado terrível, não foi? Mas se arrependeu para o resto da vida. E ainda recebeu o nome de homem segundo o coração de Deus, porque não se conformou com o pecado. Ele não estava ainda no tempo da graça, Jesus não tinha vindo, mas ele já via a lei como apenas para apontar o pecado.
para que ele entendesse que precisava de arrependimento. E ele se arrependeu, e como confiou na promessa de Gênesis 3,15, ele confiava, todos esses que foram salvos na antiga aliança, é porque confiaram na promessa que Jesus Cristo haveria de vir. E como confiavam, não ficava com os pecados ocultos, confessava os pecados. A lei mostrava o pecado e eles confiavam em Jesus vindo. Não tinha vindo, mas acreditava que ele viria. E por morrer confiando em Jesus e por se arrepender dos pecados, eles também foram salvos. Por causa de Jesus, mesmo antes de Jesus vir. Agora, depois que Jesus vir, não tem que ser somente você ficar de boa, não. A gratidão é maior pelo fato que você e eu tivemos a salvação de uma maneira extraordinária. Ninguém faria isso, só mesmo o Filho de Deus. Quem quer morrer por ninguém? Mas Jesus morreu por nós. Então, gratidão, gratidão o tempo todo. Gratidão é não acumular pecado, é confessar pecado. Gratidão é obedecer às autoridades. Gratidão é fazer tudo que Jesus mandou. Isso é gratidão. A obediência é a gratidão. Ele quer que nós obedeçamos. Romanos 7,13. O propósito de vencer o pecado. Será que a boa lei causou morte? O entendimento correto é que o pecado usou algo bom para trazer morte ao homem. Deus usou a lei para cumprir o seu propósito e aclarar e vencer o pecado. Romanos 7, de 14 a 25. Eu sou o carnaval? Essa seção provavelmente é a passagem mais difícil e controversa da carta dos Romanos. Em grande parte, a Igreja Oriental a interpretou como se referindo a uma pessoa não regenerada. Paulo antes de sua conversão. Exemplo, Paulo antes da sua conversão. A Igreja Ocidental seguiu Agostinho, Lutero e Calvino, ao considerar que se refere a uma pessoa regenerada. Paulo após a sua conversão. Alguns sugerem uma posição intermediária. Uma opinião desse tipo interpreta o sujeito como um fiel do Antigo Testamento que ama a lei, mas luta para colocá-la em prática. Vivendo antes de Cristo e do Pentecoste, essa pessoa não possui o dom permanente e capacitador do Espírito Santo como os fiéis do Novo Pacto. Uma outra opinião defende que o sujeito está quase convertido a Cristo, se encontra agora sob a convicção de pecado por meio da lei. Por vezes o pecado aqui delineada, por vezes a opinião aqui delineada assume a posição de que o sujeito é um cristão regenerado, mas obviamente o próprio Paulo, mais genericamente todo cristão. Paulo descreve o homem em relação à lei de Deus e está olhando apenas para um aspecto da pessoa. O novo homem será considerado em relação ao Espírito Santo na próxima sessão, na qual o Espírito Santo é mencionado 21 vezes. A principal razão para a posição aqui oferecida é uma consideração daquilo que é realmente problema desse homem. No versículo 14 é dito que eu sou carnal. Muitas traduções confundem essas duas palavras gregas. A primeira palavra enfatiza composição, enquanto a segunda enfatiza tendência. No versículo 18, em minha carne, significa natureza caída como um todo, que necessita do corpo da ressurreição. Filipenses 3, 21. No versículo 24, miserável homem clama para ser resgatado do corpo desta morte.
Como crente em Cristo, Paulo anelava ser libertado da natureza humana caída, que ainda habitava pelo pecado. Romanos 7, de 14 a 15, a lei celestial de Deus. A lei vem de Deus, é, portanto, espiritual. Mas Paulo diz, eu sou carnal. Uma referência metafórica à condição espiritual caída e, dessa maneira, acha-se em conflito com a lei celestial de Deus. Romanos 7, de 16 a 17. O pecado que habita. Paulo concordava com a lei e admitia que ela era boa, mas o pecado é uma força estranha que reside nele e o faz realizar coisas que ele odeia. Romanos 7, 18 a 19. O bem do cristão é o Espírito Santo. Mesmo após a conversão, nenhuma parte da pessoa está isenta de pecado. Lugar algum está sem a presença do pecado. E o cristão é incapaz de guardar toda a lei. O único bem do cristão é a presença do Espírito Santo. Romanos 7, de 20 a 23. Cativos da lei do pecado. Em seu interior, isto é, em seu âmago mais profundo, o cristão tem prazer na lei de Deus, mas ele encontra essa força estranha vivendo lá dentro, guerreando contra ele e tornando-o cativo da lei do pecado. Romanos 7, de 24 a 25. A libertação do corpo. Muitos comentaristas e tradutores modernos tentam reordenar esses versículos. No entanto, a ordem faz sentido se a interpretação delineada acima for seguida. No versículo 24, o sujeito clama de ação de graças. É então oferecido a Deus, porque o sujeito sabe que Jesus o libertará de seu corpo. O cristão reconhece que em sua mente ele deseja servir a lei de Deus, uma vez que ela é santa, justa e boa, além de espiritual. Contudo, ao mesmo tempo, sua natureza caída está a serviço dessa força estranha chamado pecado. Conclusão. Portanto, perceba que o Senhor criou o Espírito Santo para que nos guiasse para os caminhos de retidão. Perceba a expressão melhor. Perceba que o Senhor enviou o Espírito Santo para que nos guiasse para o caminho da retidão. Antes disso, o que valia eram as leis, e elas eram boas, pois eram os mandamentos de Deus. Mas havia muito pecado e muitos homens com corações duros. A partir do momento que Deus faz uma nova aliança, o que passa a valer é o poder do Espírito Santo. Sendo assim, podemos celebrar a liberdade produzida a partir do Espírito Santo por meio da ministração do Senhor Jesus, pois sua intenção é nos dar vida em abundância e salvação. Acabamos de fazer o comentário de Romanos capítulo 7. E aí, vamos cada vez mais estarmos conscientes do que o Senhor quer de nós. Gratidão. Gratidão obedece. Gratidão busca a Deus. Busca aquele que é o seu Senhor, aquele que é o seu Pai. Não se distancia. Gratidão faz com que você sinta vontade de estar com Ele diariamente no lugar secreto, como Jesus ensinou. Mateus 6,6. Gratidão faz com que você cumpra o que está escrito em 2 Crônicas 7,14. Vida de oração. Gratidão é você se responsabilizar por aquilo que Jesus Cristo lhe entregou. E responsabilidade. Ele mandou orar sem cessar. Ele disse que deve orar pelas autoridades para sarar a terra.
Tudo que Jesus falou foi concordando com o que Deus falou na antiga aliança, em 2 Crônicas 7,14. Temos que ter uma vida de oração. O mundo está desmoronando. E a gente nas vitrines. O mundo está se acabando e a gente só buscando um feriado para estar tomando fresquinho na praia. Você quer juntar o útil ao agradável? Ir à praia com seus estudos, com seu discipulado, e estar estudando, porque não tem distância para esse discipulado. Onde você estiver, o YouTube está com você. Só é você pegar o capítulo que o seu discipulador deve também estar estudando e enviando para você. E em pleno período de praia, você não pode deixar de estar com a palavra. E logo que você precisa estar com a palavra, meditando de dia e de noite, Deus não deu férias. Satanás não tem férias. E como você vai ter? Quem é que vai lutar contra ele? Você, no poder do Espírito Santo. Então não tire férias. Férias sim, para o seu corpo descansar, tomar seu sol, ficar lá tomando os raios, recebendo vitamina D, mas não se esqueça que você, pelo menos, tem um horário dentro da casa do veraneio, né, que você está, não é? Então, nesse momento, se estiver dentro de casa, não estiver lá na praia, porque lá vai ser impossível você fazer com a sua, não é? Com aquela coisa toda, comendo, bebendo aquele sucozinho gostoso, não é aquela coisa. Então, quando estiver dentro de casa, você pega seu celular e vai fazer seu questionário e enviar. Não é para falhar um dia, uma semana sequer. Em plena praia, em pleno feriado, em pleno período de férias. É assim que se faz. Eu nunca vi dizer que a gente tivesse férias da palavra. E como nosso discipulado é a palavra, não tem como você ter férias. Principalmente porque ele chega onde você estiver. Está armazenado no YouTube tudo que você precisa, de Gênesis a Apocalipse. Então, não temos férias não. Quem está cansado, o lugar de descanso é nos céus. Nós não estamos cansados. Nós somos incansáveis, porque o Deus vivo habita dentro de nós. Bem, nós estamos aqui encerrando o Romanos, capítulo 7. E eu dei um alertazinho para vocês, né? Aproveitando o momento aqui. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MyFFJ e com todos os líderes de célula e componentes de célula do MyFFJ, discipulado de nobreza. Louvado seja o Senhor. Ele é responsável por essa nobreza desse discipulado. Sem ele eu nada poderia fazer.